verdadeiramente vivermos pela Tua verdade, que é a Tua palavra em Cristo Jesus, através do Teu Santo Espírito em nossos corações, Senhor. Que possamos realmente, Pai, nos alimentar da Tua palavra nessa noite. Possamos nos encher com a Tua palavra e assim possamos, Pai, caminhar e dizer que em Ti somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos falando sobre religiosidade e a primeira quarta-feira deste mês nós falamos sobre a religiosidade impede o nosso crescimento espiritual, de algumas marcas do religioso. A semana passada falamos da religiosidade que vem através da alma, não é? Ou religiosidade almática, quando os sentimentos falam mais altos. E hoje eu queria falar sobre que a religiosidade também, irmãos, ela acaba fazendo com que você viva de aparência e não ser um cristão genuíno. E para você que nos assiste, que nos assistirá no caso, está sendo gravado, se você não ouviu as outras quartas, entre lá no canal, assista para que você possa entender, não é? E, irmãos, a palavra religião é uma palavra derivada do latim, não é? Que significa religare. E é o processo onde nós somos religados ao Senhor. Essa ligação que o homem tinha com Deus, ela foi cortada, essa conexão do Espírito de Deus com o Espírito do homem, quando Adão peca lá no Éden. E em Cristo isso foi ligado novamente. Então, através de Jesus Cristo, do seu Evangelho, nós somos ligados de novo ao Espírito de Deus. Como nós falamos aqui a semana passada, o Espírito de Deus, ele testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Ele não testifica com os meus sentimentos humanos, ele testifica com o meu espírito. Agora, é interessante que religião é esse processo de sermos religados a Deus. Mas religiosidade é a qualidade do religioso, disposição ou tendência religiosa. Então, essa é a questão, não é? Nós, às vezes, carregamos algumas tendências religiosas que não correspondem com aquilo que o Evangelho ensina. E é interessante que você pode criar uma doutrina em cima de algo que não é bíblico, por causa do eu acho. Então, há quanto tempo? Hoje isso já diminuiu bastante, mas ainda tem igrejas que só lá Deus falava, só lá Deus curava, onde você só poderia ouvir um louvor se fosse daquela igreja, do cantor daquela igreja. Enfim, você vê muitas coisas. Quando eu me converti, eu lembro que eu ouvia isso de púlpito, que na igreja que eu me converti, não só lá, mas nas igrejas que tinham aquela linha de doutrina, que se você estudasse a Bíblia demais, você ficava louco. Eu ainda peguei isso, irmãos. E aí, qual era a fama do crente? Que todo crente era ignorante, era burro, que não podia bater palma. Enfim, são muitas coisas que fazem você viver uma aparência de santidade, mas você não tem Cristo, você tem uma religião. E esse é o conflito que às vezes não conseguimos entender, que Cristo não é religião, Cristo é salvação. Por quê? Porque você não segue uma religião, você segue o Evangelho de Cristo, ok? Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá na carta aos Gálatas, capítulo 6. Carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 12 em diante. Olha que interessante esse texto. Gálatas 6, a partir do verso 12. Diz assim:
Aqueles que procuram obrigá-los a se circuncidarem desejam causar boa impressão para os outros, a fim de não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. E nem mesmo aqueles que defendem a circuncisão cumprem toda a lei. Querem que vocês sejam circuncidados só para que eles se gloriem disso. Quanto a mim, eu jamais me gloriei em qualquer coisa a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Amém? Irmãos, é interessante, não é? Esse capítulo 6, no verso 7, Paulo já diz assim, olha, cuidado, a Deus ninguém engana, o que o homem semear, o homem colherá. E a partir do verso 11 são os conselhos finais de Paulo ao povo da Galácia. E é interessante aqui, irmãos, que Paulo pega um ponto onde ele começa a falar para aquele povo, aqueles que são tomarem cuidado. Porque havia ali muitos judeus que se converteram ao cristianismo. Só que para não sofrerem perseguição, esses judeus cristãos, vamos dizer assim, eles estavam tentando constranger os gálatas a se circuncidarem. Então já fica aí uma questão, essa questão da aparência. Então, para não serem perseguidos pelos outros judeus não cristãos, eles estavam incentivando aquele povo a se circuncidarem, a viver de aparência. Por quê? Porque a verdadeira circuncisão é no coração. E nós, às vezes, por não querermos o conflito, por não querermos entrarmos em certas coisas, a gente acaba deixando para lá, ou acaba fazendo para agradar o outro. Evangelho sempre foi confronto, irmãos. Por que que os homens e mulheres de Deus eram mortos, eram perseguidos? Porque eles confrontavam o sistema deste mundo. E hoje, nós não queremos mais isso, nós queremos vestir uma roupa. E é interessante que nós precisamos deixar de viver de aparência. Olha que interessante, pregando circuncisão, mesmo sabendo que em Cristo você não precisava mais de uma marca desse tipo no seu corpo, da circuncisão. Mas mesmo assim eles falavam, por quê? Para não ser perseguido. Quantos de nós já nem sequer andamos mais com uma Bíblia na mão para não ser taxado de intolerante, de crente, ou para que ninguém veja realmente que o que nós somos? Até usamos uma desculpa boa, não é? Que nós temos a Bíblia no celular, mas nós não lemos a Bíblia no celular. Isso que é perigoso, não é? Então, nem eles cumpriam a lei, mas eles queriam que aquele povo fizesse isso para eles se gloriarem. Ou seja, o religioso, ele vive de uma aparência. Então, ele não vive aquilo que ele fala, mas ele quer que as pessoas vivam aquilo que eles falam. Jesus disse assim, olha, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Jesus disse assim, olha, hipócritas, vocês nem entram e nem deixam ninguém entrar no reino dos céus. Por quê? Tudo é uma aparência, para que possam se gloriar, para que possam dizer que são melhores do que os outros. Você sai de casa, encontra alguém na rua e diz assim, a paz do Senhor, meu irmão, que bom te ver. Mas aquilo é verdadeiro ou é só um costume? Tudo uma aparência, não é? Então, será que realmente somos servos de Deus ou somos apenas religiosos? Essa já é uma pergunta para nós. Será que realmente nós somos servos e servas de Deus, irmãos? Será que realmente até o capeta reconhece que nós somos servos de Deus? Ou será que somos servos dele?
Porque quando eu não faço o que a Bíblia ensina, eu sou servo de quem? Até os demônios, diz Tiago, que eles creem em Deus. E quando eles ouvem o nome de Deus, eles tremem. Até os demônios. Até os demônios, mesmo tentando usar isso para meio que, vamos colocar assim, encher o coração de Paulo, mas eles reconheciam que Paulo era um homem de Deus, sim ou não? Porque a pitonisa, quando Paulo e Silas passavam, ele dizia, aí vão verdadeiros servos do Deus Altíssimo. Até os demônios sabem quem são os que servem a Deus, irmãos. Até os demônios sabem. Então nós precisamos tomar cuidado, porque nós temos que fazer essa pergunta para nós: somos servos de Deus ou apenas um religioso? Porque quando as coisas ficam difíceis, quando você tem que se posicionar, é aí que os verdadeiros servos e servas de Deus se manifestam. Não é só falar, o sangue de Jesus tem poder. Toma cuidado com isso. Agora, para Jesus não importa a nossa aparência externa. Não importa aquilo que você aparenta ser. Para Jesus o que importa é se realmente eu me tornei uma nova criatura. Então, irmãos, aí existe duas coisas, né? Uma é que durante muito tempo a própria religiosidade da igreja forçava você a vestir uma capa de crente. Então, quando você se convertia, você tinha que usar um tipo de roupa, fazer algumas coisas que alguém identificava você como crente pela sua vestimenta. Mas existe também um outro lado onde muitos de nós apenas nos preocupamos em manter uma aparência. Só que Paulo diz nesse mesmo capítulo, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, não é? A pessoa sempre colhe aquilo que semeia. Então nós precisamos tomar cuidado, porque quando nós ficamos muito preocupados com essa coisa de manter uma aparência e não vivermos o cristianismo, nós sempre estaremos julgando alguém, nós sempre estaremos mentindo para nós mesmos. E o grande problema, não é, irmãos? Mentir não é um pecado qualquer. Mentir é troca de paternidade, porque o pai da mentira é Satanás. Então nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós mentimos para nós mesmos. Criamos uma ilusão para nós mesmos que somos especiais, que somos espirituais, mas a tua fala te denuncia, a boca fala o que do coração transborda. Então, o que é que sai da tua boca quando ninguém está vendo? Ou quando você está numa rodinha? Porque Jesus conhece você por inteiro. Então nós vamos tomar cuidado, porque o que interessa para o reino espiritual é se você se tornou uma nova criatura, se você realmente está buscando uma mudança. Se você parasse agora para refletir aí com seus botões, você era alguém que gostava de mentir, você parou de mentir? Você era alguém que sempre, como diz o outro, é capcioso, né? Então você sempre sabe usar as palavras ao seu favor, mesmo sabendo que aquilo não é uma verdade. Você parou com isso? Tudo isso é uma roupagem de religioso. Tudo isso, irmãos, é ser religioso. E nós temos que tomar cuidado, porque todo religioso é amante de si mesmo. O religioso é como um narcisista. Você nunca convencerá um narcisista que ele está errado. É melhor você tomar veneno e se matar, porque você não consegue, você vai perder a calma, você vai ficar nervoso, porque é do narcisista isso. É como o religioso. O religioso, ele é amante de si mesmo. Então ele sempre se coloca como a última Coca-Cola do deserto. Ele sempre se coloca, ele sempre usa as palavras
de uma forma que sempre deixa entender que ele é a vítima, que ele está certo e está todo mundo errado. Você está me chamando como é que eles falaram para Jesus? Você está me chamando de bastardo? Eu sou filho legítimo, quem você pensa que é? Vocês não são filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não estavam querendo me matar. Mas quem está querendo te matar? Toda hora os caras pegavam pedra para matar Jesus, irmão, sim ou não? Mas eles falaram que não. Esse é o religioso. Quando você aperta, quando você confronta ele, ele recua e ele usa argumentos dizendo: você está louco? Eu não falei isso. É uma vestimenta do religioso. Ele é amante de si mesmo. Ele prefere morrer, ele prefere ir para o inferno, porque mesmo dentro da igreja, se ele vive essas coisas, e a palavra diz que os mentirosos não entrarão no reino de Deus, ele prefere ir para o inferno. Abre a sua Bíblia na segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 1, amém? Diz assim, 2 Timóteo 3:1: Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Estamos vivendo tempos assim ou não, irmãos? Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Estamos vivendo isso ou não, irmãos? Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, falta de domínio próprio. Serão cruéis e odiarão o que é bom. E odiar o que é bom, irmãos, não é aquilo que você acha que é bom, é a palavra. Ah, pastor, mas eu não odeio a palavra, não? Qual é o contrário de amor? Qual é o contrário de amor, irmãos? O ódio. Então, se você diz que ama a palavra, mas não cumpre ela, então você a odeia. É isso que você precisa tomar cuidado. Trairão os amigos. Vivemos isso ou não, irmãos? Serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas, serão o que, irmãos? Apenas na aparência. Então, irmãos, o que eu estou falando para você aqui, não fui eu que inventei. Já estava escrito há 2000 anos atrás. 2000 não, mas 1980 anos mais ou menos. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. O que foi que eu disse para você no início? O religioso é como um narcisista, não perca seu tempo com ele. Se você for discutir com um religioso, você está dando pérolas aos porcos, você está perdendo o seu tempo. Ele não muda, ele não aceita, ele sempre tem um argumento, e ele é bom nisso, porque ele se prepara internamente para isso. Você está perdendo o seu tempo, fuja de gente assim. Tenta pegar um religioso que acredita que se a mulher não orar com um véu na cabeça, Deus não responde, tenta convencer ele. Você vai dar um tiro na cabeça dele ou ele vai te matar. Tenta. De onde saiu isso? De um equívoco de interpretação de um versículo que Paulo escreveu. Criaram-se uma doutrina. Tenta convencer. Por quê? Porque só quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Então o religioso, irmãos, ele é amante de si mesmo, ele é cheio de si, e Deus só fala através dele, Deus só está agindo quando ele está fazendo. Tudo isso é uma roupagem, é uma falsa espiritualidade. E aqui Paulo diz: fique longe de gente assim,
porque Timóteo era um jovem pastor e estava enfrentando algo muito difícil: discutir, defender a fé em Cristo, como Paulo ensinou a ele, de homens judeus e mestres da lei. Era muito difícil, irmãos. Tudo para o religioso, irmãos, é espiritual. Até mesmo se Deus não é tão espiritual como eles, nem Deus consegue. Porque certa vez Jesus estava andando com seus discípulos, e alguns deles começaram a quebrar espigas de milho ali, comer, e alguém, um mestre da lei, veio e disse: como pode? Os teus discípulos estão transgredindo os costumes. Como pode comer sem lavar as mãos? O que isso tem a ver com espiritualidade? Isso tem a ver com higiene. Então o religioso, ele é muito preocupante, porque ele veste uma roupa, irmãos, que para tirar só o sangue de Jesus. Você não consegue, porque cauteriza a mente. Quando Paulo diz assim, que a nossa luta, que Deus nos deu armas espirituais para derrubar fortalezas, entenda, são fortalezas da mente. O religioso, ele cria uma fortaleza, um castelo, e ele fica dentro desse castelo, então nada consegue atravessar as muralhas. Ele fica lá dentro, porque todo religioso, ele é prisioneiro de si mesmo. Ele está mais preocupado com a aparência dele do que realmente em ser um cristão genuíno. E Timóteo aqui, Paulo dizendo para Timóteo: fique longe de gente assim. Não perca seu tempo. Irmãos, eu não discuto Bíblia com ninguém. Eu me faço de besta. Sabia? Apesar de dizer, é mesmo, não me diga. Rapaz, não sei não. Você vai perder seu tempo? Se a própria Bíblia diz que não entreis em vãs discussões. Uma coisa é alguém sentar com você para conversar sobre a Bíblia. Ah, eu penso assim. E você? Ah, eu penso assado. Outra coisa é você querer usar e ficar discutindo Bíblia com religioso. Ele já colocou uma venda, um tapa-olho, irmãos. Ele só enxerga aquilo que ele quer enxergar. Ele não enxerga tudo. E vive assim. E Paulo diz: Timóteo, não perde mais tempo com esse povo não. Fique longe dessas pessoas, eles vão te contaminar. Porque chegou um momento que Timóteo estava enfraquecendo. E Paulo disse: Timóteo, aviva o dom que há em ti. Timóteo, eu sei, quando eu impus as mãos sobre você, o Espírito Santo veio sobre você, Timóteo. Deus não te deu espírito de covardia, mas de ousadia, de fortaleza. Porque parece que não, mas lidar com o principado da religiosidade, irmãos, é lidar contra o próprio Satanás. E nem Jesus, Deus na terra, falou e muitos não deram ouvidos. Porque a sua mente fica cauterizada, mesmo dentro da igreja. O religioso, ele veste uma roupagem espiritual tão terrível, que é interessante. Ele está numa igreja, aí lá, ele não concorda, briga, sai. Mas ele não sai procurar algo diferente, ele procura outro lugar, igualzinho o lugar que ele estava. Ele não quer mudar, ele quer que tudo mude, para que ele continue vivendo aquilo que ele sempre viveu. Mas sem mudança de vida não há novo nascimento. Esse é o perigo. A quem nós amamos, irmãos? Porque o religioso ama a si mesmo. A quem nós amamos? A nós mesmos ou a Deus? A quem você ama? Pense aí no seu lugar. Qual é a roupa que você veste? A quem realmente você ama, irmãos? Você tem a mesma disposição em fazer para Deus aquilo que você tem para fazer por si mesmo? É uma coisa interessante, né? Igual falar de dinheiro. Quando a gente fala de dinheiro, parece que o coração já endurece. Eu costumo usar um exemplo simples, muito simples. Todo mundo ama a Deus, não é assim? Essa é a vestimenta do religioso.
Ó, irmãos, é o seguinte, irmão, nós estamos passando uma dificuldade aqui, nós estamos precisando de 5.000 reais. Aí a maioria fica assim, eu não tenho. Se eu pudesse. Aí o celular da pessoa quebra, no outro dia ela vai lá e compra um de 3.000. Mas ela ama a Deus. Se pede qualquer coisa, dá para você fazer isso? Não dá, não tenho tempo. Mas se for algo que trará prazer a ela, ou para os seus filhos, ou pai, mãe, ela faz. Então ela vive uma mentira. A pessoa ela não ama a Deus, ela ama a si mesma. E você pode ter cargo ou não ter cargo, não importa. Porque lá em Lucas capítulo 10, nós não vamos ler tudo porque é muito grande, não é? Mas Lucas 10, 25, é uma parábola para alguns muito conhecido. Irmãos, a maioria de nós não amamos a Deus, amamos a nós mesmos. Quem ama a Deus, irmãos, vive e morre por Deus. E eu pergunto, quem aqui está pronto para morrer por Deus? É bonito cantar música, né? Estou perdendo tudo por amor, com alegria. Eu quero saber quem é que perde alguma coisa e fica rindo, irmãos. Eu quero que você me mostre esse cara, porque eu realmente preciso me converter. Eu posso até perder, mas não com alegria. O ser humano não aceita perder nada. Não aceita. Ele prefere morrer do que perder um celular, do que perder um carro. Ele prefere. Lucas 10, 25 diz assim: certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta. Viu como é o religioso, irmãos? Toma cuidado. Todo religioso, ele sabe fazer perguntas que te colocam em saia justa. Toma cuidado. Porque a tua resposta, ele irá catalogar dia, hora, minutos, e irá guardar, para no dia certo ele sacar do arquivo morto e falar, aqui ó, você falou isso, isso e isso. Ele fez uma pergunta para pôr Jesus à prova. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, o que diz a lei de Moisés? Como você entende? O homem respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Vá, faça isso e você viverá. Irmãos, todo religioso ama a Deus. Aí, eles vêm e fazem uma pergunta. Quem é o meu próximo, Senhor? O religioso, ele é assim, ele veste essa roupagem de santidade. E Jesus disse, olha, certa vez um homem foi assaltado lá numa estrada, foi espancado por ladrões, e os ladrões foram embora, esse homem ficou quase morto. E aí passou um sacerdote. Todo sacerdote ama a Deus, não ama não? Porque até para entrar no lugar santo ele se purificava 7 dias. Olha, irmãos, que santidade. É Jesus na terra. 7 dias sem pecar. 7 dias se purificando, jejuando, se consagrando para entrar na presença de Deus. Você vai falar com uma pessoa dessa, não é espiritual? Mas ele estava meio com pressa e passou de lado, porque vai que os ladrões ainda estão por ali, não é? Aí veio o levita, aí lascou de vez, né, irmãos? Só veio gente que disse que amava a Deus. E o levita fez a mesma coisa. E lembre-se, levita não é somente quem tocava no templo. Levita era todo aquele que trabalhava no templo, ou se fosse hoje na igreja. Hoje nós não temos mais os levitas, não é? Porque nós não somos descendentes de Levi. Mas no contexto da época. E ele fez a mesma coisa. Aí passa um homem, um samaritano, um desconhecido. Olha só, um samaritano. Ou seja, alguém que não era considerado crente. Porque Samaria já não era mais reconhecida como parte do povo de Deus. Não era mais.
E esse homem pega o camarada, passa óleo ali, dá um pouco de vinho nas feridas dele, põe ele no seu animal, vai a pé para que ele possa ser transportado, leva ele até a hospedaria, fica lá, paga, vai embora e diz para o estaleiro: ó, se passar do valor que eu te dei, quando eu regressar, eu acerto. Aí Jesus, irmãos, no verso 36 ele diz assim: qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Ou seja, quem é o meu próximo, irmãos? Isso a gente aprende no nível 3, que eu dei essa aula semana passada. Quem é o meu próximo? O meu próximo é aquele que vem e está disposto a me ajudar. Esse é o meu próximo. Quando é que eu sou próximo de alguém? Não é quando é parente, não é quando é amigo. É quando eu me dirijo a alguém disposto a ajudá-lo, mesmo sem conhecê-lo. Isso é ser o próximo. Então, irmãos, todo mundo tem na boca, na língua, essa conversa: eu amo a Deus. Mas na prática é difícil, muito difícil. Ninguém quer ser o próximo de ninguém. Você quer sempre que alguém seja o seu próximo, você não quer ser o próximo de alguém. Eu costumo brincar, às vezes eu saio com a minha esposa, eu falo assim: eu não posso sair com dinheiro, meu Deus, porque eu saio com dinheiro e volto sem um centavo no bolso. Eu não sei porque que Jesus faz isso, bota tanta gente na minha frente, e eu vou dando R$1 para um, R$5 para outro, daqui a pouco eu estou sem dinheiro. Falo: Jesus, eu não posso sair com dinheiro. Isso quando eu não paro no farol, não tenho dinheiro, e aí a pessoa fala assim: não, moço, leva, está aqui o Pix, depois você faz. Aí eu levo do mesmo jeito. Então não adianta, irmãos. Quem é o meu próximo? É aquele que está disposto a me ajudar. Então nós precisamos tomar cuidado, porque todo religioso é oprimido por um espírito acusador, sabia? O religioso, para se justificar, ele sempre acha alguém que aos seus olhos tem mais pecado do que ele. Sabia disso? Ele sempre acha, irmãos, para ele se justificar, para ele tentar justificar aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele fala, ele vai encontrar alguém que é mais pecador do que ele, aos olhos dele. Lembra que eu falei de início? Você pega ali, você sempre tem alguma coisa no seu arquivo. Certa vez, conversando com uma pessoa, ele disse assim: toda vez que eu vou conversar com alguém, eu gravo. Eu falei: oxe, é mesmo? É, porque tem que estar registrado, né? Uma hora a gente usa. Toma cuidado com o que você fala, viu? Você nunca sabe o que a pessoa está fazendo. E eu ainda brinquei, falei assim: eu não, se eu for gravar tudo que eu falo com os outros, vai dar pane no meu celular. Porque você já percebe o que? A maldade. Porque quando a pessoa vai expor a conversa, ela não vai expor toda a conversa, ela vai expor só a parte onde lhe cabe. E é interessante que, como o religioso, ele tem essa facilidade, porque isso é um espírito, isso é maligno. Tem essa facilidade de registrar, de saber da vida dos outros. Eu acho isso impressionante, como o crente hoje, ele sabe da vida dos outros, irmãos. Como ele consegue. Aí você fala: não, isso não é bíblico. É bíblico. Vai lá em Lucas 18, verso 11. Olha que interessante, irmãos. Lucas 18, verso 11. Vai comigo aí. Lucas 18, verso 11. Vamos ler a partir do 10, amém? Lucas 18, 10. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Viu como o religioso, ele sabe da vida dos outros, irmãos? Ele sabe.
Porque o único argumento que ele tem é: eu vou para o inferno, mas eu levo alguém comigo. Esse é o argumento do religioso. Ele nunca assume nada. Jejuo 2 vezes por semana. Dou o dízimo de tudo que ganha. Esse cara é mais crente do que eu, irmãos. Muito mais crente do que nós aqui. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu que voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. A vestimenta do cristão genuíno é sempre: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque você reconhece, Paulo diz que dos pecadores ele se considerava o maior. Essa é a vestimenta do cristão. E é esse que é justificado diante de Deus em Cristo Jesus. Porque o religioso, ele, até na oração dele, ele sabe quem pecou, ele sabe quem faz coisa, ele sabe tudo. Na oração dele, ele não é como os outros, ele é especial. E a religiosidade é um espírito que contamina. Porque quantos pais que eu conheço e já tratei, que eles são religiosos e acabam passando isso para os filhos. Frases comuns de pais religiosos: meu filho, você não é como o filho dos outros, você é especial. Será, irmãos? Eu quero que alguém me diga qual é o adolescente que não apronta. Ele não apronta diante de pai e mãe, irmãos. Ninguém aqui que passou dos 20, 30, 40, um dia você foi adolescente. E o problema do adolescente é que ele acha que ele engana a gente. Eu costumo dizer assim, ó, você pensa que eu fui como Adão, Deus já me fez adulto? Eu também fui criança. E quanto mais sonso, tenha medo dele. Porque tem aqueles bestas que já dá logo na cara que fez. Você já está vendo o que ele fez. Mas tem aquele que morre dizendo: eu não fiz, eu sou inocente, isso é uma perseguição. Esse é o pior. Porque ele joga os adultos no inferno. Então você precisa tomar cuidado, porque o religioso, irmãos, ele sempre acusa alguém. Então, se na tua oração ou no teu dia a dia você é alguém que o que sai da tua boca são palavras que sempre está condenando, sempre está levantando dúvidas sobre alguém, cuidado, você é um religioso, você não é um cristão. E se Jesus voltar naquela hora, é muito difícil ir para o céu. Porque se tem uma coisa que Deus odeia, é aquele que semeia discórdia entre irmãos. Isso é bíblico, irmãos. Deus odeia. Agora imagina Deus odiar alguém, irmãos. Então tome cuidado com isso, não é? Tem gente que vive essa capa de uma forma tão profunda, que se importa demais com a aparência dos outros, e não olha para a podridão que está dentro de si. Vocês, fariseus, são como um sepulcro caiado, bonito por fora, mas podre por dentro. Como você está por dentro? Lembra? Gálatas, nós lemos Gálatas 6,12, mas Gálatas 6,7 diz: não se engane, de Deus não se zomba. Você não tem como enganar a Deus. Então, irmãos, quando realmente nos convertemos, quando realmente nos tornamos uma nova criatura, a mudança de atitude, a transformação de caráter, a certeza de quem somos realmente, nós temos essa certeza de quem realmente somos. Quando realmente somos um cristão genuíno, irmãos, há uma mudança de caráter. A palavra é muito clara: se você mentia, não minta mais, se você roubava, não roube mais. Se não há essa mudança, há só uma vestimenta que colocamos de crente, mas por dentro somos sepulcro caiado. Por isso que a boca fala o que do coração transborda. Você pode tentar, você pode até enganar as pessoas por um tempo, mas hora menos hora, aquilo que está dentro explode. E quando explode, você diz: meu Deus, onde é que estava esse monstro que eu não conhecia? Não adianta viver de aparência, irmãos.
É uma coisa que é fadado. Uma hora, aquilo que está no escuro virá à luz. Não tem como você fugir disso. E para nós terminarmos, Gálatas 6,17 diz assim. Gálatas capítulo 6, volta lá na carta aos Gálatas. Capítulo 6, verso 17. Eu acredito que a semana que vem a gente termina. É um mês falando de religião, irmãos. Se você pegar os 4, né, esse culto, mais da semana que vem, se for sobre isso, e juntar, são 4 cultos. Cada culto é um tópico de um sermão. Você tem aí uma boa explicação sobre religiosidade. Fora o que tem mais aqui, não quero prolongar. Gálatas 6,17 diz assim: de agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. Algumas versões dizem, irmãos, que ninguém me incomode, pois carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Então, irmãos, você não tem que carregar as marcas da religião, não é? Você tem que carregar as marcas de Cristo. Como você terá as marcas de Cristo sendo um religioso? Lembra do primeira quarta-feira? O religioso tem marcas também. E ele é conhecido por essas marcas. Só que as marcas que temos que ter são as marcas de Cristo. E aí nós temos que escolher. Ou continuamos usando essa roupa de religioso, ou começamos a ter as marcas de Cristo. Um caráter transformado, disposto para manter a verdade que é Cristo, ainda disposto, por causa disso, perder muitas amizades. Não negar a Cristo por aquilo que alguém possa me oferecer. Ser taxado de doido, de louco, seja lá do que for. Porque eu tenho que carregar as marcas de Cristo, irmãos, não as marcas de um religioso. Eu não quero ser conhecido como um religioso, eu quero ser conhecido como um cristão. Porque nós falamos dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei, mas se pararmos para refletirmos, será que nós somos mais parecidos com quem? Com o fariseu ou com Jesus? Quais são as marcas que você carrega, que eu carrego? As pessoas quando olham para você, elas olham para um cristão genuíno, não perfeito, um cristão genuíno, ou olha para um religioso, que cumprimenta com a paz do Senhor, a paz de Deus, a paz que você queira, como eu costumo brincar, mas é só da boca para fora, é só um costume. Você não tem paz dentro de você, o religioso não tem paz dentro de si. E como você pode dar algo que você não tem? Então, irmãos, nós precisamos carregar as marcas de Cristo. Paulo estava dizendo para aquele povo, ó, parem de me incomodar, eu carrego as marcas de Cristo. Sofri por Cristo, apanhei por Cristo, perdi tudo por Cristo, fui preso por Cristo, ao ponto no final de perder a própria vida por Cristo. Porque as marcas de um cristão, ela não torna você talvez famoso ou rico, mas ela torna você alguém reconhecido por toda a eternidade. Então não viva de aparência, não viva de engano. Lança fora essa capa de religiosidade, irmãos, e realmente seja um cristão genuíno. E o cristão genuíno tem que estar pronto para ser perseguido, tem que estar pronto para ter poucos amigos, porque ninguém quer ouvir a verdade. Nós lemos aqui que nos últimos dias seria assim, difícil. E existe uma outra passagem que diz que nós não queremos mais ouvir nem sequer a verdade. Nós queremos mestres que falem aquilo que nós queremos ouvir, e não a verdade que liberta. Então, carregue as marcas de Cristo. Para isso, você tem que se despir do homem velho, da mulher velha, do religioso. Irmãos, eu já passei algumas coisas.
Uma vez eu participei de uma reunião assim, uma coisa de igreja lá. E aí, porque queríamos fazer algo para os jovens, não em outro lugar. E aí alguém se levantou e disse, nós pessoas idôneas, não pensamos assim. Eu falei, cara, está me chamando do quê? A pessoa nem percebe o que está falando, irmãos. Tudo porque queria se fazer algo que onde o jovem não ia precisar ir de terno e gravata. Então assim, o religioso, ele é amante de si mesmo. E ele sempre tem uma frase para denegrir a imagem do outro, para manter a sua postura de servo e de serva de Deus. Só que o que importa, irmãos, é quando alguém olha para você e vê as marcas de Cristo. O que importa é quando o mundo espiritual olha para você e vê o sangue de Jesus marcando você todos os dias. Porque esses que são marcados pelo sangue de Jesus não pode ser tocado. Então, pare e reflita. Você é um cristão genuíno ou você é apenas um religioso? Você é alguém que está cheio do Espírito ou é só uma carroça vazia, faz só barulho? Hoje nós estamos vendo muito barulho, irmãos, e pouco poder. Você olha para a Bíblia, eu não vou nem falar de Jesus, porque aí você está falando do top, né? Falar dos meros mortais. Paulo olha para o cara e fala, fica cego, filho do diabo. Você está me atrapalhando. Já pensou um negócio desse, irmãos? Paulo não fez assim, peraí, vamos cantar um hino aqui, vamos orar por 2 horas, aí eu vou profetizar, porque eu sou profeta de Deus e você está me desafiando. Não. Quem é, irmãos? Quem é não precisa de show, não precisa de estrela, não precisa de nada. Quem é. Quem carrega as marcas de Cristo é temido onde quer que chega no mundo espiritual. Não se iluda. Não se iluda. Até a sombra de Pedro curava, não era assim? Não era a sombra de Pedro, era a presença do Espírito que estava em Pedro. E olha que Pedro era um religioso daqueles. A sua presença é detectada a quilômetros. Você sabia disso, irmãos? Pelos demônios, quando você carrega as marcas de Cristo. Então, quando você está andando e o teu carro quebra, ou acontece alguma coisa, você tem que voltar, não murmura não. Já está acontecendo uma guerra, porque algo não quer que você chegue lá. Você sabia disso? Tem um livro, parece ficção, mas aquilo é muito real. É muito antigo. Eu lembro que quando eu li esse livro, eu nem era crente, eu era espírita. E eu achava da hora o livro. Chama Este Mundo Tenebroso. É uma ficção, mas aquilo é muito verdadeiro, irmãos. Uma vez nós fomos orar por uma pessoa, e nós não sabíamos o que estava acontecendo. E mais ou menos, vamos colocar assim, uns 100 metros, vamos pôr 100 metros. Antes de chegarmos na casa, já ouvirmos os gritos. O que é que eles vieram fazer aqui? Nós não tínhamos entrado na casa, nem sequer tinha atravessado um portão, porque era aqueles terreno longo de 50, 100 metros, e a casinha ficava lá no fundo. Você é reconhecido. Satanás é como um cachorro, ele fareja você. E se ele não se espanta com você, fique preocupado. É como você quando vai numa casa orar por alguém, e a pessoa tem surto, está ali manifestando alguma coisa, e aí você vai com outras pessoas. E aí o demônio, para você, ele range os dentes, para o outro ele ri. Tem alguma coisa errada, irmãos. Aquele espírito comunga com aquela pessoa. Ela pode enganar os homens, mas os demônios não são enganados por ela. E eu sempre digo, quando eu vejo isso, eu falo para a pessoa, cuidado, tem alguma coisa errada com você. Para um ele range os dentes, eu vou te matar. Para o outro ele ri, quer dar a mão. Tem alguma coisa errada. Porque os espíritos comungam. Então o religioso, ele sempre tem uma capa, mas quando o negócio fica difícil, ele corre.
Satanás não tem medo da tua religiosidade. Satanás, ele teme o poder de Deus que está sobre a sua vida, que é Cristo. Então, irmãos, por que muitas coisas não acontecem nos dias de hoje? E quando acontece, fazem um teatro, uma coisa tão, meu Deus do céu. Por quê? Porque somos religiosos e não cristãos. Não deveria ser algo estranho um cristão orar e haver manifestações. Não deveria ser estranho um cristão ser curado. Não, hoje parece, meu Deus, não, irmãos. Então, cuidado com a roupa que você está vestindo, porque a armadura de Saul não servia para Davi. Toma cuidado. Se Satanás copia tudo o que Deus faz, e Paulo fala que nós temos uma armadura, então tem muita armadura de lata por aí, irmãos. Toma cuidado. Fique em pé no seu lugar.